Pessoal, vamos falar um bocadinho sobre a permeabilidade intestinal. A permeabilidade intestinal, na realidade, é o quê? É uma das causas pelo qual muitas pessoas sentem-se infartadas, inchadas, parece que são intolerantes a uma coisa que nem sequer conseguem associar aquilo que é. Isto não acontece ao acaso. No interior do nosso intestino, nós temos como se fossem pequenas raízes que comunicam a nossa parte circulatória com aquela parte do intestino que está em contacto com nutrientes. E essa zona tem muito sistema imunitário. Se essa zona tiver pequenos buraquinhos entre estas raízes, o que é que acontece? Determinadas coisas que nós comemos da nossa alimentação podem ir para a corrente circulatória. E o que é que acontece? O nosso sistema imunitário começa a sinalizar, é quase como se pusesse uma bandeira nesse tipo de alimentos, e o nosso sistema imunitário cria uma memória contra esse alimento, criando aquilo que nós chamamos que é uma intolerância alimentar, mas de curto prazo. E muitas pessoas o que é que fazem? Não têm qualquer tipo de intolerância a esse alimento, mas a determinada altura da vida desenvolvem essa reação imunitária. E não tem a ver com o alimento, tem a ver a forma como a pessoa tem ou não o quê? Neste caso, esta alteração intestinal. Suponhamos que a pessoa come um ovo e não tem qualquer tipo de intolerância ao ovo, mas tem, neste caso, a permeabilidade intestinal. Permeabilidade intestinal que faz com que o intestino esteja permeável e passam coisas para a corrente circulatória. E o nosso sistema imunitário põe uma bandeira aqui no ovo. E a próxima vez que comermos ovo, vamos ter uma resposta do nosso sistema imunitário. E por isso é que muitas pessoas vão desenvolvendo ao longo do tempo intolerâncias alimentares que não têm nada a ver com o alimento. A mesma coisa, por exemplo, com o amendoim. Agora, muitas vezes, quando surge este infartamento, é um sinal de que a nossa barriga está muito inchada. Há outras causas para infartamento, seja, por exemplo, estômago, a nível de vesícula, mas esta é mesmo muito, muito comum. E o que está muitas vezes por trás desta permeabilidade intestinal, o que é? O glúten, por exemplo, o ser humano não está preparado para digerir o glúten. Portanto, na realidade há pessoas mais sensíveis, outras alérgicas e outras intolerantes. Mas ninguém se dá bem propriamente com o glúten, porque não temos a capacidade para fazer a digestão. O problema é que o glúten o que é que faz? Vai destruindo esta camada destas raízes e essa permeabilidade torna-se mais evidente. E por vezes surgem sintomas como dores articulares, problemas de pele. Eu vi no consultório já muitas vezes problemas de pele, dores articulares, até doenças autoimunes que têm tudo a ver com permeabilidade intestinal. O consumo de açúcares, como aumenta a oxidação, desperta inflamação. O consumo de fibra ajuda às bactérias no intestino, mas muitas vezes a fibra pode se tornar inflamatória quando a pessoa está com o intestino muito sensível e muito debilitado. As lectinas, que agora já se começam a ouvir falar, que muitas vezes vêm de determinadas leguminosas ou, por exemplo, de determinados cereais, podem acentuar mais a inflamação no intestino. Determinadas crucíferas, como brócolos, couve, espargos, couve-flor, esse tipo de crucíferas, há pessoas que não se dão tão bem e acabam por inflamar um bocadinho o intestino. Óleos vegetais, além de criarem infartamento, vão destruir completamente a camada intestinal. E o déficit de vitamina D3. Vocês vejam isto desta forma. Suponhamos que há uma floresta que pega fogo. A vitamina D3 é quase como se fosse bombeiro. No nosso corpo, o que é que está a acontecer? Esse fogo é a inflamação que se está a passar. A vitamina D3 baixa a inflamação no nosso corpo, regula a resposta imunitária e faz com que este processo todo que está a acontecer seja muito mais baixo. Agora, o que é que eu juntaria aqui? Uma boa glutamina, por exemplo, como o aliglutil, é uma boa aposta, entre outras causas que têm que ser averiguadas. Isto depende um pouco de pessoa para pessoa, mas eu, por exemplo, no consultório tenho boa experiência com o aliglutil em conjunto com outras coisas que eu faço. O jejum intermitente é fundamental. Pensem porquê. Se nós estamos a consumir alimentos que estão a sobrecarregar o nosso aparelho digestivo, a pausa de alimento desinflama o nosso corpo e dá uma oportunidade para o nosso intestino recuperar e cicatrizar. Portanto, o infartamento pode vir de uma situação de permeabilidade intestinal.